Em Reflexões que Edificam, quero falar hoje sobre ponto final, ou ainda fim de papo. Estou usando o texto de Mateus, capítulo 25, os versículos do 31 ao 46, quando temos ali o registro do grande julgamento. O próprio Jesus falando sobre aquele grande dia, dia do julgamento, dia em que todos, de alguma forma, passarão diante dele e serão julgados. Estou pensando assim porque quando terminei a reflexão anterior, terminei com as palavras de Jesus dizendo que precisamos adorar e servir a Deus. E eu fiquei pensando exatamente de que maneira servir a Deus. E refletindo, logo me veio à lembrança esse texto, quando Jesus, de alguma forma, mostra a importância de estarmos servindo no reino de Deus e servindo a Ele, na verdade, sendo Ele Jesus Cristo. O texto de Mateus, capítulo 25, do versículo 31 em diante, pinta um quadro lindo e interessante. Jesus, na sua majestade, assentado no trono da sua glória e rodeado de todos os anjos. Dá para imaginar isso? Eu fiquei pensando que quadro lindo, que quadro espetacular é este, que de fato seria muito difícil ser pintado, mesmo que pelo melhor pintor do mundo, a realidade deste momento. Mas fiquei pensando, pelo menos, e tentando olhar e ver a beleza desse momento. Jesus, então, está ali agora com um propósito. Agora, no seu majestoso trono, ele não será mais o Salvador. Fica claro isso. Ele não será mais o Salvador, não será mais o advogado, que, segundo a Bíblia, está à destra de Deus e intercede por nós, mas agora ele está assentado no seu majestoso, no seu glorioso trono. E ali ele é o rei, o juiz, aliás, o justo juiz, aquele que sabe e há de julgar da maneira mais correta possível. O texto de Mateus vai adiantando e vai mostrando algumas coisas importantes que nós precisamos, então, refletir. Todas as nações, diz o texto em seguida, todas as nações serão reunidas em sua volta. É outro fator que eu, na minha pequenez, não consigo imaginar. Todas as nações em volta desse Jesus, na sua presença, e certamente todos com a predisposição de ouvir e ver, e certamente perceber aquilo que Jesus tem para cada um de nós. Mas diz o texto que ele separará uns dos outros. E aí que começa a tristeza. Aqui começa o aborrecimento, aqui começa a preocupação. E diz o texto que ele separará uns dos outros, como o pastor separa o bode das ovelhas, em alguns textos o cabrito das cabras. Separará. E para mim começa a ficar muito difícil essa visão, em que alguns vão ficando de um lado e outros vão ficando do outro, já com uma definição de situação que cada um desses lados há de viver. Como será isso nesse dia, nessa hora, nesse quadro tão majestoso, tão lindo, mas que também começa a aparecer o lado horrível, terrível, difícil deste momento do grande julgamento? É verdade que aí o rei vai ter a sua definição, o seu veredicto. Como juiz, ele vai ter o seu veredicto. De fato, agora as ovelhas de um lado e os bodes do outro, na linguagem do próprio Jesus,
Ele que sempre gostou de mostrar desta forma as coisas. Diz o texto que quando esta separação acontecer, quando já à sua direita estiverem as ovelhas e à sua esquerda estiverem os bodes, então ele há de se pronunciar. Olha que interessante. Dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuir a herança, o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos, ou do mundo, conforme a tradução. Vinde, benditos de meu Pai, possuís por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, ou dos séculos. Olha aqui, que frase linda, que veredicto maravilhoso. Que convite espetacular, principalmente e tão somente para aqueles que estiverem à sua direita. Que hora maravilhosa, que hora sensacional, com certeza para aqueles que estiverem à sua direita, porque já estavam esperando esse momento, já criam desde o passado, já esperavam por esta hora inaudita. E então simplesmente estarão entrando no gozo, no desfrute da vida eterna com Jesus. Mas Jesus ainda tenta elucidar ou ilustrar o porquê que ele havia feito essa separação e talvez o parâmetro que usou. E ele diz, sabe por quê? Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Fui estrangeiro e me hospedaste. Estava nu e me vestistes. Estava na prisão e foste me ver, ou foste me visitar. É este o padrão que Jesus usa para mostrar aquilo que os salvos à sua direita haviam feito. O fazer algo em prol do reino de Deus, ou fazer para Deus. Certamente é estar em ação, buscando de fato, com gratidão no coração e reconhecimento das bênçãos de Deus, fazer algo em prol do próprio reino de Deus. Como é linda essa expressão e estas justificativas de Jesus. Mas ainda diz que os justos me parecem inconscientes e haviam feito, porque haviam feito, Jesus disse que eles fizeram, mas os justos, diz o texto, irão perguntar, quando, Senhor? Quando fizemos isso? E o rei, então, responderá, diz o texto bíblico, quando fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Quase que sem perceber, me parece. E aí fora feito. E nós precisamos, como crentes, filhos de Deus, buscarmos fazer mesmo tudo aquilo que for possível fazer. É claro que não podemos misturar esta fala de Jesus e querer juntar isto à salvação. Não dá. Em vários textos, Jesus deixa claro que sabe muito bem quem são os seus. Por exemplo, em Mateus capítulo 13, versículos 25 a 29, ali ele profere a parábola do joio e do trigo, e os discípulos queriam cortar o joio, ele disse, não corta agora, deixa crescer, deixa junto, porque na hora da colheita vocês saberão muito bem quem é o joio e quem é o trigo, porque o joio não dá semente, não dá fruto. Jesus tinha essa visão, ele aguarda com paciência. Em Mateus capítulo 24, versículos do 1 em diante, nós temos a parábola das 10 virgens. E creio que todos conhecem, já ouviram falar da parábola das 10 virgens. Só 5 entraram, só 5 estiveram preparadas. Também podemos ir lá para Mateus capítulo 14, capítulo 25, versículo 14, temos a parábola dos 10 talentos.
E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, diz o texto. Temos, sem dúvida alguma, temos que ter certeza de que a salvação está única e exclusivamente na crença em Jesus Cristo. A salvação não acontece por qualquer outra razão, nem mesmo pelas obras, nem por aquilo que qualquer um de nós pratica. Ela acontece pela crença que temos em Jesus Cristo. Lá em João capítulo 1, versículo 12, está bem claro. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não é aos que fazem alguma coisa, mas aos que creem no seu nome. E esse crer certamente está conjugado com o receber a Jesus como único e suficiente. Nós não precisamos de fazer mais nada além de receber a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Mas Tiago, em sua carta, bem lembrou que a fé sem as obras é morta. Então, se temos essa crença, essa fé em Jesus Cristo, devemos ter obras, devemos fazer e fazer tudo aquilo que possível for em prol do reino de Deus e para agradar tão somente o coração de Deus. Pense nisso e eu desejo que Deus abençoe a sua vida.